Olá, pessoal! Então, acho que ficou bem claro a importância de a gente fazer mapeamento de processos e como que a gente usa aquelas informações do mapeamento de processos nos nossos fluxogramas. Agora, a partir dessa aula, a gente vai entrar na porta dos dados, que é uma vertente muito importante do Seis Sigma. Pela porta dos dados significa eu entender o meu processo pelo seu resultado, ou seja, pelos dados que ele produz. A gente já viu, né, do fluxograma que a gente está entendendo ele pela sequência de atividades, pelas entradas e saídas. Aqui a gente vai entendê-lo pelos seus indicadores. Toda vez que a gente vai trabalhar com dados, a gente precisa levar em consideração isso daqui. Eu tenho o mundo físico, o mundo natural, tá? Esse meu mundo natural, ele é muito maior do que os meus dados, tá? Os dados, né, o registro dos meus dados, ou seja, aquela minha planilhinha compilada, ele é o resultado de uma série de operações que eu faço para inferir sobre o mundo natural. É muito simples observar isso. Pense na sua empresa. Tudo que está acontecendo lá. Tudo. Nossa, o que cada pessoa está sentindo, pensando, todas as comunicações, todos os anseios, todas as coisas erradas, todos os procedimentos, tudo. É muita coisa. É impossível eu entender todas essas coisas e eu ter informações detalhadas para eu analisar sobre tudo isso, tá? Então, o que significa produzir dados? Significa simplificar tudo o que está acontecendo em registros analisáveis. E qual que é o passo a passo para a gente fazer isso? Bom, o primeiro passo é o que a gente chama de modelagem de dados. É eu definir quais características do mundo físico eu vou querer medir e acompanhar. Ou qual característica daquele meu processo real eu vou medir e acompanhar. A CTC, né, ela ajuda a gente a fazer isso, mas em linhas gerais eu não posso enxergar a minha empresa, tudo que está acontecendo. Então, eu vou enxergar ela através de uma característica que é o seu lucro, ou enxergar ela através de uma característica que é o número de clientes atendidos pelaquela empresa, certo? Então, eu estou pegando aquele monte de coisa que é e extraindo uma pequena parte. Em processo, a gente faz a mesma coisa. Geralmente, a gente até olha várias características. O CTC não é isso. Eu saí do produto com qualidade, que é uma coisa muito grande, real, definir direcionadores, e esses direcionadores eu olho por determinadas óticas, que a gente chama de características ou variáveis. Tá? Uma vez que eu tenho, eu preciso observar e medir esses caras. E para eu medir de maneira coerente e certa, eu preciso fazer uma definição operacional, eu preciso definir o que é aquilo que eu estou medindo. Tá? Então, se eu quero medir o número de defeitos em um processo, obviamente que eu preciso esclarecer o que é um defeito. E esse esclarecimento do que é um defeito precisa estar muito claro para todas as pessoas que trabalham ali. Perfeito? Depois que eu definir, eu vou observar e medir e documentar esse sistema. E tem erros, da mesma maneira que eu posso escolher a característica errada e eu posso definir um problema errado, né? Tem um exemplo legal de definição. Uma vez a gente estava numa empresa ajudando eles e o operador tinha que definir entre dois códigos de defeito. Um que eles chamavam de falha, era assim, era um papel e ia tendo tipo manchas nesse papel aqui, né? Ele tinha que imprimir esse papel, né? Era um negócio grande. Tinha o que eles chamavam de falha e um que eles chamavam de mancha. E a mancha era assim. Então o operador tinha que saber qual que é a diferença desse para esse. Eu tinha lá, isto é uma falha, isto é uma mancha. E daí na vida real aparecia um negócio assim, né? O que é isso? É uma mancha, é uma falha ou é o grito do desespero do operador ali? Tá? Então isso daqui é um exemplo de uma medição mal feita, tá? E eu aposto que você conhece várias definições mal feitas. A gente precisa tomar muito cuidado com essa definição. Então tem esse erro. Eu posso tentar medir uma coisa inútil, definir essa coisa errada ou medir essa coisa errada, registrar essa coisa errada. Exemplo disso aqui é a história que eu contei. O operador tinha que medir o tempo de processo de uma determinada batelada. Ele chegava de manhã e já sabia que tudo ia demorar 30 minutos cada. Tá errado, né? Eu estou tendo a medição e documentação errada. Essa medição pode ser por causa que o sistema de medição é errado. E por sistema de medição, eu digo tudo. O instrumento de medição,
o procedimento de medição, a avaliação da medição, tudo. Nesse caso, né, do operador, tinha um erro de procedimento. O operador, em vez de anotar o peso, né, o tempo da batelada ao final da batelada, ele anotava tudo antes. É um procedimento errado. Chega a ser até antiético, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque, obviamente, que o operador não sabia para que usar o dado e ninguém nunca tinha conversado com ele a respeito daquela coleta. E no final a gente chega lá nos nossos dados. Lembrando que uma boa finalização dos dados é aquilo que a gente chama de dados estruturados. Então eu vou querer ter ali as observações, variáveis de interesse, né? Aqui a variável de interesse. Então, por exemplo, para cada voo eu estou calculando, eu quero saber o tempo total que demorou aquele voo. Então eu calculo a hora de saída e a hora de chegada. Lembrando que eu preciso definir o que é hora de saída, o que é hora de chegada. Tem vários tempos que eu posso falar, por exemplo, a hora de saída ou de chegada, né? A chegada pode ser quando o avião pede para pousar, ou a chegada pode ser quando a roda do avião toca o solo, ou a chegada pode ser quando descarregam todos os passageiros. Eu tenho que ter uma definição para isso, e essa definição precisa ser coerente. Esse voo eu não posso medir como sendo a hora que ele pediu para pousar, e esse voo como sendo a hora que toca o solo. Eu tenho que padronizar isso daí para ter uma boa definição operacional. Então eu meço esses dois dados e eu tenho aqui o tempo total, que é o tempo que demora para fazer aquele voo. Eu também pego uma variável de tempo, né? Quando que aconteceu aquele tempo. Né? Eu tenho a classificação, que eu preciso de um parâmetro para a classificação. Né? O que é um voo atrasado? É um voo que atrasou 15 minutos, ele está atrasado? Que atrasou 1 minuto, eu preciso bater o martelo. Na ANAC, eu acho que a definição formal é 15 minutos, né? A gente considera atrasado se ele atrasar mais do que 15 minutos. E eu posso coletar outras características do voo, como, por exemplo, a companhia aérea, né? Esse voo é da Air Fantasy, esse é da Air Arábia, esse daqui é da Air Fantasy. E o número de passageiros também, que é outro tipo de variável que eu tenho. No fim, a análise de dados é como que eu olho para esse dado e tiro informação, né? A gente vai falar mais de análise de dados, né? Mas o pessoal brinca que dado é o novo petróleo. Só vale alguma coisa se estiver refinado. Então eu tenho que olhar ali, né? Eu posso olhar, será que tem alguma companhia que tem uma taxa de atraso maior? Será que eu tenho algum dia que teve mais porcentagem de voos atrasados? Então a gente vai fazendo essas análises. Perfeito isso daqui? É a saída, né? Do que seria uma boa tabela de dados estruturados. Ainda sobre a modelagem, para a gente finalizar essa parte e entrar mesmo em como é que eu faço uma boa coleta de dados, vale a pena a gente falar aqui de novo da definição, né? Após identificadas as características, eu tenho que fazer a definição operacional, para as pessoas estarem claras, e coletar dados para ver se o meu sistema de medição está adequado. E o passo seguinte é avaliar, analisar os dados obtidos, ok? Então, na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre a coleta de dados, ou seja, como que eu coleto dados para construir esse meu banco de dados do processo. Até a próxima!